Olá, então vamos continuar a nossa aula. Nós finalizamos a questão de giro da roda, né? A gente pode movimentar para que ele olhe para esse objeto e adicionamos aqui um controle de gira a roda, né? Para ele poder girar a roda aqui a animação, eu puder ainda fazer a regulagem da geometria, né? Ficou um pouquinho exagerado os valores. Você pode ajustar aonde mesmo? Em animação, parâmetro editor. E aí eu vou em editar aqui, eu posso dizer quanto eu quero a geometria. Eu exagerei, 20 é muito. Então vamos botar lá menos 15 a 15. Aí eu digo para aplicar, aceita, fecho aqui, e agora a geometria vai ficar limitada apenas aos 15 e a menos 15. Eu vou deixar 0 aqui. Bom, agora precisamos adicionar uma linha, né, para que o carro possa se movimentar, como a gente fez nesse exercício aqui. Ó, ele vai lá, movimentando conforme as curvas, né, ou conforme tu altera a S-Spline, o carro vai se ajustando aqui, né, vai subir a lomba, vai descer. Então eu tenho esse controle aqui, ó. Então agora ele vai cair, vai descer num buraco aqui, né? Então ele vem vindo, ó lá, desceu a lomba, opa, que eu estou sem a opção de loop, né? Então vamos adicionar o loop aqui para ele. Vamos tirar a S-Spline, seleciono aqui. Está na animação, né? Vou deixar em play para nós vermos aí como é que fica. Está descendo a lomba, ou ele desce a lomba aqui, ó, tem esse controle. A questão do loop, eu venho aqui no painel Motion, estou com o meu controle, né, que está linkado com o Path Constant, então eu vou na posição dele, ó lá, já aparece aqui, e eu tenho a opção de marcar loop, assim ele fica andando sempre no loop. Então se eu puder botar um play aqui, ele pode ir para frente, para trás, e eu posso movimentar, continuar andando lá, ó. Mas não é o que eu quero aqui, senão vai estragar a animação. Então vamos deixar em play, está ele descendo, subindo a lomba ali. Ok, vamos voltar lá, só dar um stop aqui. Vamos voltar para o nosso arquivo suspensão, né? Temos aqui esse super carro, que é praticamente um Dagster, um monster, né, do carro. Mas nós entendermos melhor o funcionamento. Então agora eu preciso criar uma linha para que ele possa seguir, né? Lembrando que esse cidadão ficou linkado, né? Até posso linkar de novo, não faz diferença. Ficou linkado nesse objeto, né? Ou seja, quando eu mover esse cidadão aqui, ó, a rodinha vai acompanhar, e ainda eu posso fazer algumas alterações girando a roda. Girou a roda, né? Então eu tenho esse controle. Só vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar. Aí, vamos criar na View Top para me ter uma noção. Eu vou criar um círculo, né, para ficar melhor o trabalho, né, render mais rápido. Pode ser qualquer objeto, uma linha, né, qualquer shape, desculpa, eu estava falando a posição errada. Aqui em Shape, posso criar um círculo, um retângulo. Eu vou criar apenas um círculo. Ou melhor, vamos botar uma elipse, né, daí ele fica, ó, eu posso ter esse movimento aqui, ó, para vermos a roda girando. Vamos posicionar relativamente na ponta do carro aqui. Vou em perspectiva. Ok. Agora eu já posso utilizar a opção de Path Constraints para ele acompanhar. Quem vai acompanhar? O nosso chassi, ó, ele vai ir lá e vai acompanhar. E também esse objeto nós vamos adicionar o Path, né? Os dois vão junto, né? Para funcionar direitinho o nosso trabalho. Porque se eu linkar, o que acontece? Se eu linkar esse objeto simplesmente aqui, quando eu girar, ó, esse objeto point vai junto e não vai ficar correto. Vamos fazer uma demonstraçãozinha bem rápida, depois de dar um Ctrl Z. Ó, ele linkou aqui, né? Imaginamos que ele esteja fazendo a curva, ele vai girar e a roda não vai girar nunca. Ó. Então não posso linkar. Vamos dar um Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu mover aqui, ok, agora sim. Então agora eu vou começar a fazer essa opção. Mas lembre-se que a gente estava utilizando o eixo Y aqui para movimentar o veículo. Agora eu não vou usar mais o eixo Y. Eu vou usar outra opção. Eu vou usar a opção de Path, né? Quando a gente colocar ele aqui no Path, ele trabalha de 0 a 100. 0 é o início, 100 é o final da linha. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos selecionar aqui esse point, que não tem nenhum controle. Opa, vamos mais adiante. Esse point também tem o Path. Eu adicionei ele ao caminho, como esse aqui. Vou fazer um exemplo aqui para não distorcer muito o carro. Então o que acontece? Se eu mexer nesse porcento aqui, que é o tempo do Path, ó, ele vai para frente e para trás. Ó, sai do outro lado lá, 100%, e ele volta. Claro que a roda está mexendo ali porque eu estou acompanhando, não se preocupem com a roda. E sim a posição onde ele está. Ó. Então aqui é o valor. Então o giro da roda vai estar relacionado ao valor do porcentagem
do PET, que termina o quanto ele vai andar. 0 está no início, 100% no final da linha, né? Então esse controle eu vou ter por aqui. E nós estávamos tendo pelo Y, então eu tenho que anular o controle do Y e utilizar agora a opção do PET. Então vamos voltar para o nosso arquivo e a gente vai então retirar essa opção. Então, para não perder esse arquivo, eu sugiro você pegar e salvar como, por exemplo, suspensão com caminho ou suspensão com a linha, como você quiser chamar um nome diferente para ele. Eu vou seguir aqui, não tenho problema, mas sugiro ter o arquivo suspensão com linha e a suspensão sem a linha. Assim você tem essa liberdade. Tá? Eu vou seguir no mesmo arquivo. Então é só uma sugestão para você ter as duas opções: utilizar o PET e utilizar sem o PET, que é o caso que nós estamos aqui no momento. Ok? Então, o que eu vou fazer? Um detalhe: se você estiver utilizando ou quiser usar o PET e quiser manter essa linha, você pega esse objeto e linka aqui. Ó. Daí quando acontece, quando eu movimentar aqui, ele vai junto. Se eu quiser virar a roda, eu giro para um lado e para o outro. Então não é o nosso caso, eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar. Tá? Se você manter o arquivo, linka aqui para que esse point possa seguir o objeto do chassi, né, e ele se movimentar lá junto. Ok? Maravilha. Então agora eu vou pegar esse objeto, né, vamos ativar o Where, podia ser o Alt 5. Ok? Está lá embaixo, vamos botar ele aqui em cima. Vamos subir um pouquinho aqui. Maravilha. Então aqui eu vou atualizar. Eu quero o controle do carro, a transformação, a posição, 0 dele, e eu sei que o Y é o que faz ele ir para frente e para trás. Então já localizei o controlador, que no caso é esse cidadão. Agora eu vou pegar a roda. Eu quero que a roda, vamos atualizar ela. Ok? No caso eu chamei de aro, transformação, rotação, keyframe, que é congelado, né? A gente deu o freezer para ele. E agora eu tenho aqui o Z. E eu posso vir aqui, ó, e desconectar. Ó, vejo float where, eu vou desconectar. Tá? Um Ctrl Z, ó, tinha a nossa forma, posição Y vezes 3. 3 representa o aro, né? Dependendo do tamanho do aro, você põe. Se é um aro 20 vezes 20, se o aro é 10 vezes 10. Tá? Então agora eu vou desconectar ele. Vamos fechar essa janela, não preciso dela no momento. Então agora, se eu movimentar no eixo Y, a roda fica lá freada, tá? Com sérios problemas. Muito bem. Então agora eu já posso começar a linkar, né? Colocar a opção do PET. Então vamos selecionar o nosso carro. Lembrando que eu fizer isso, eu não posso mais movimentar aqui o controle. Então vou em animação, restrição. Eu quero a opção do PET. Grudou ali, ó. Maravilha. Agora vamos fazer os pequenos ajustes. Né? Lembrando que é no painel Motion. Aqui eu tenho a posição. Tá? Se for na rotação não aparece nada. Ó. Posição, ok. E na posição você tem aqui o caminho. Chamei de elipse ali, né? Que ele criou. Podia botar um nome mais adequado. Agora ele começou em 0. E vejo que automático ele já sai animando. Ó. Tá? Esse é padrão. Ele vai de 0 a 100 porque é 100. Porque eu estou com 100 frames. Se tivesse 10.000 frames, seria de 0 a 10.000. Esse vermelho indica que tem uma animação nesse PET Constraint. Tá? Você pode tirar a animação apagando os frames. Ó. Vai aqui, deleta o frame, não se movimenta mais. Para me movimentar, eu vou ter que fazer isso aqui. Ó. Tá? Eu vou dar Ctrl Z para deixar com a animação vendo o resultado. Esse comando faz com que ele siga a linha. Né? Ou seja, ele vai fazer o movimento para a direita e para a esquerda, se movimentar não ir em linha reta, como está acontecendo aqui. Ele faz a curva, o cara está reto. Se você for na visão top, ó, ele está se mantendo na mesma posição, ele não altera. E não é o que eu quero. Então, perspectiva, zoom, ok. E agora então eu posso fazer essa alteração. Então eu vou clicar aqui. Só que quando eu altero aqui, os eixos estão errados. Então a gente pode corrigir aqui embaixo. Ó, axis. Eu posso botar no Y. Opa, ficou bom. Z, horrível. Então Y. E o flip permite que ele vá para um lado ou para o outro. Eu vou deixar para esse lado, porque o carrinho está indo para cá. Ó. Então vamos deixar assim, vamos dar um zoom. Ó. Então eu já tenho o meu carrinho acompanhando ali. Ó. Muito bem. Lembre-se que esse objeto sempre vai acompanhar pelo ponto de centro do controle do carro, ó, que eu coloquei aqui bem abaixo da roda. Né? Tem alguns casos que você pode colocar atrás, assim, na roda de trás,
para ver um movimento. Por exemplo, se for um ônibus, a roda é muito adiante. Né? Como é um carro, deixa aqui na frente, porque o ônibus ele tende a ir mais à frente, tirar um caminhão, um carro que tem as rodas atrás do motorista. Tá? Então essa é uma pequena dica. Ok, então agora eu tenho a opção de loop, para ele ficar sempre andando, não vai parar. Não quero. Quero que chegue no final da linha, ele pare e não volte novamente. Né? Então eu vou fazer isso através da minha animação aqui. Ó. Se eu deixar o Max em play, ele fica eternamente girando, mas é o fato do filme estar girando, não essa opção loop. Ok? Ou seja, loop, se tiver numa linha, terminou, ele pula e continua lá em 200, depois 400, 600, 800, e isso pode fazer com que a roda fique com valores muito altos. Tá? Então vamos desativar a opção de loop. Agora, eu preciso fazer com que aquele point ali, ó, deixa eu botar na posição 0, nesse point que ficou ali. Ó. Então eu vou posicionar ele uma visão top, zoom, F3, vou mover ele aqui. Ok? Que ele fique na altura desse point aqui. Ó. Como é que eu faço isso? No olhômetro? Ou seja, vendo se está alinhado. Não, usa o alinhar. Alinha em relação a esse cara aqui, deixa eu mover para o lado. Posição pivô, aí eu vou botar X, Y, Z, só que o Y, X. O X eu não quero porque ele ficou em cima. Então os dois estão perfeitamente alinhados. Ok. Agora eu vou pegar o que? Se eu movimentar esse cara... Opa, não peguei. Ó, ele não está acompanhando, então eu vou linkar ele. Ok? Então agora está acompanhando a roda ali pra gente. Ó. Vamos deixar tirar as linhas para ficar melhor a visualização. Agora nesse aqui também eu vou lá em animação, constraint, e aí eu digo para ele, pet, mesma coisa, na mesma linha. Só que tem um pequeno ajuste. Primeiro, vamos começar a fazer os ajustes aqui. Ó. Eu quero que ele siga o caminho, está seguindo o caminho, só que tem que achar o eixo. Y, flip ficou horrível, então o Y. Só que no caso aqui dele, ele tem que sempre estar um pouquinho adiante, não ficar junto, para que a roda não entorte. Ó. No meu caso ficou em 3. Ó, a distância que eu quero. Vamos na view top. Ó. Se eu recuar, a roda começa a dobrar. Ó. Então tem que ir, no meu caso, ó, no 3 ele está alinhado direitinho. Vamos agora ver o play, né? Vou dar o play aqui no Max. E está lá o nosso carrinho. Só vou reduzir um pouquinho a velocidade desse Time Configuration. Vamos deixar em 1/4. E agora eu vou dar o play de novo. Aí está vendo o carrinho andando. Só que a roda está parada ali, né? Tem que chamar lá com o mecânico que está gastando todo o meu pneu. Vamos voltar lá para o início. Vamos dar um zoom. Estou com o point selecionado. Acho que desse lado é melhor. Ok. Então agora eu vou fazer o quê? Fazer com que a roda comece a girar. Né? Então eu vou pegar a porcentagem, né? Ou seja, esse valor aqui, para fazer a roda girar. Ok? Então vamos ativar aqui a animação, o Air. Ok. Vamos subir um pouquinho mais para cima aqui, eu diminuir um pouquinho o zoom, para nós vermos a roda girando ali. Então, quem vai controlar? O carro. Vamos atualizar ele aqui. Vamos fechar. Então eu tenho aqui a transformação, ok? Aqui embaixo tem os atributos, que gira a roda, né, e faz a geometria que eu chamei. Aqui na posição 0 dele eu não quero, tá? Não estou pegando a posição 0, eu quero pegar o pet que a gente utilizou. Lembra? Animação, restrição, pet. E ele apareceu aqui. Também está aqui no Motion, né? Se for aqui no painel Motion, a gente vai ver a posição e o pet aqui. Ó. E aí no pet eu tenho a porcentagem. Ó. Né? É um valor constante, ele vai de 0 a 100%. Então aqui eu também tenho ó, 0 a 100. Quem ele vai controlar? Vamos selecionar o nosso aro, atualizar. Vamos subir aqui, tenho a posição dele congelada, né? Opa, ó, rotação, congelada. E eu quero pegar o eixo Z, que estava antes conectado com o Y desse cidadão. Mas agora eu quero a porcentagem. Connect. Como ele está em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Opa, update. E agora eu vou ter a roda girando. Só vou reduzir um pouquinho para ele poder movimentar. Aqui. Ó. Então ele vai para frente e a roda já começa a girar ali. Ó. Vamos reduzir o zoom. Eu vou tirar a janela para fora um pouquinho, depois a gente pode usar ela novamente. Tá? Então eu vou dar um play aqui, ó lá. Tá lá a roda girando. Ah, mas Mesquita, tipo, tá indo para trás ali, tem um sério problema, né? Tá justamente ao contrário.
O que eu faço? Eu vou usar aquela técnica super complexa, né? Que é colocar o sinal de menos. Ó. Então veja que eu estou pegando a porcentagem, pegando o eixo G do nosso aro, que está com a opção de avalie, podia utilizar outro objeto para gerenciar isso. Percent, porque é a porcentagem aqui, vezes 100, porque vai de 0 a 100. Mas eu quero colocar o sinal de menos para que ele gire para o lado correto. Ó. Agora sim, para frente ele vai para frente, para trás ele vai para trás. Vamos dar um play aqui. Ó. Olha lá. Play de novo. Opa, o carro não está saindo aqui. Ó. Play de novo. Está lá ele passeando. Né? Vou mover essa janela um pouquinho mais para o lado aqui. Para a gente poder ver o carrinho andando para frente e para trás. Entenderam por que o 100? Mas a roda está um pouco lenta, Mesquita cheia. Então altera, põe 110, por exemplo. Update. E aí ele vai girar mais rápido. Né? Vai ser que o carro está uma velocidade maior. Então tu pode controlar, fazer alguns ajustes ali. Eu vou retornar para 100. Update. Então agora eu já tenho, né, a possibilidade de seguir uma linha. Né? Lembrando que tu pode alterar essa linha e ele vai se movimentar em relação à linha. Então tu vem na linha aqui, Mutual, botão da direita, Convert em Spline, e agora eu posso movimentar ele para cima e o carrinho vai estar subindo a lomba. Um detalhe também, você pode adicionar aqui mais steps ou passos, deixar lá os 32 para a linha ficar bem detalhada, né? Então vai ficar mais suave o movimento. Ó lá. Mas eu quero agora que a montanha fique com uma lomba maior e aqui ele vai descer. Vamos botar aqui para baixo, fazer um motor gastar um pouquinho de combustível. Então eu vou dar um play aqui, ó, e o carrinho vai, desce a lomba, faz a curva, mais uma lombinha ali. E na view top eu vejo que a roda está acompanhando o giro. Ó lá. Ali ele quase virou toda a roda. Olha ali. Maravilha. Vamos dar em perspectiva zoom. Agora, vou desmarcar esse point, dei um zoom no point, né? Eu tenho o meu carro aqui utilizando a opção de um pet, né? Ou seja, ele vai acompanhar uma linha. Fica fácil para animação, né? Mas se você precisar, como tinha antes, podia ter mantido ele sem a linha. Agora, na próxima aula, para finalizar esse exercício, né, a gente vai colocar a direção do carro, né, para mostrar que a direção está virando. Se botar um personagem ali dentro, linka o personagem na direção e vai parecer que ele está realmente virando. Então eu não vou animar o personagem, eu vou girar a direção. Então a gente vai criar uma direção na próxima aula e vamos adicionar ela. Ok? Até a próxima aula.